Bom dia e a paz do Senhor. Para quem está assistindo esse vídeo, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo, amém? Como prometido, eu tinha dito que eu ia começar a contar sobre as parábolas, né, do Senhor Jesus. Então, estamos aí. Eu gostaria primeiro, antes de começar, né, a falar sobre as parábolas, gostaria de trazer uma introdução sobre a parábola. No Evangelho de Mateus, temos 5 tipos de sermão, que vai dizer assim, capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, forma o primeiro discurso, né, do conhecido Sermão da Montanha. Já no capítulo 10, vai falar sobre a missão dos apóstolos, né? Já no capítulo 13, é aí que vai começar, né, falando sobre as parábolas, né, do Senhor, a explicação de Jesus sobre o reino do céu. E, por fim, encontramos o sermão escatológico sobre o fim das coisas no capítulo 24 e capítulo 25. Amém? Pois bem, vamos entender sobre algumas parábolas de acordo com os vídeos que nós vamos transmitindo. Você observa bem que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Irmãos, naquele mesmo dia que Jesus estava contando a parábola, naquele mesmo dia Jesus pronunciou uma série, né, de pelo menos umas 7 parábolas sobre o reino do céu. Primeiro ele contou, né, 4 parábolas, diante de toda a multidão, Foram ela o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda e o fermento, que está no livro do Evangelho Mateus, né, 13, versículo 1 a 36. Já as 3 últimas parábolas foram contadas exclusivamente aos seus discípulos, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede, né? Está no Evangelho do mesmo, Mateus 13, versículo 36 ao 53. Amém? Pois bem, no versículo 1 do capítulo 13 de Mateus, vai dizer: tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e veio as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinho, e os espinhos cresceram e o sufocaram. E outro caiu em boa terra e deu fruto, um 100, e o outro 60, e o outro 30. Amém? Observa que quando Jesus começou a contar sobre este semeador, eu acredito, não que eu sou a voz da verdade, Deus me livre disso, mas eu acredito que ele está falando sobre
semeador que não tem experiência com a semente. Ele está falando de uma pessoa que não tem, né, aquela grande experiência de plantar, né? Mas como que você quer dizer que ele não tinha essa experiência de plantar, Eduardo? Pois bem, observa bem que quem tem semente não vai sair desperdiçando, né, a semente em qualquer lugar. Ele vai escolher, né, uma terra boa e vai plantar. Pois bem, observa que o próprio Jesus vai explicar sobre esta semente caída à beira do caminho. A Bíblia vai dizer que então a palavra foi semeada, né, no coração daquele que ali estava ouvindo, mas ele não entendeu, né? Ele não entendendo o que aconteceu, o maligno veio e arrebatou, né, dele a semente que foi semeada ao seu coração. Ou seja, a palavra de Deus que foi, né, direcionada àquela pessoa, o que vai lhe acontecer? Ele não deu crédito, ele não deu ouvido. E o maligno arrebatou. Significa, as aves comeu a semente, né? Amém? Pois bem, ele vai falar sobre a semente que caiu em pedregais. É, significa o que em pedregais? Ele está dizendo o seguinte: é, essa semente que foi plantada, foi ouvida esta palavra, e logo recebeu com alegria. Recebeu com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, é chegada a angústia, as perseguições por causa da palavra, logo se ofende, conforme nós temos visto muitos, né, estão dentro da igreja e muitas das vezes por causa de poucas coisas, mínima coisa, porque alguém falou alguma palavra que ele não gostou ou ela não gostou e acaba largando ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo diz: nada nos separará do amor de Cristo. Irmãos, hoje em dia, essas parábolas que Jesus contou e ele chamou a atenção do povo, até o dia de hoje tem convertido muita gente. E esse é um meio de alguém conseguir a entender que se não tiver uma firmeza, se não tiver alicerçado, né, firmado no Evangelho de Jesus Cristo, vai se entristecer e vai acabar saindo da presença de Deus, né? Eu tinha contado sobre não sei se alguém já viu esse vídeo, sobre eu falando sobre o cerne do camará. Ele cria a capa e por dentro cria o cerne. Pois bem, o cerne você pode jogar em um lugar que tem água, né, que ele não vai apodrecer e vai ficar ali firme, né? Assim é o cristão. Pois bem, voltando à parábola. E então o que vai lhe acontecer? Quando Jesus falou sobre essa semente que caiu sobre as pedras, não teve firmeza, né? Porque não tem raiz, por causa de qualquer palavras que direciona aquela pessoa, acaba se entristecendo e largando, né, a igreja, largando Jesus. Mas esse não é o intuito que o Senhor quer. O Senhor quer que a pessoa permaneça, né? Aí ele vai contar que o semeador ele não desiste. Observa que o semeador ele não para. Ele não tem experiência, mas ele não para. Ele insiste. E a Bíblia vai dizer que ele jogou a semente à beira do caminho, não deu certo, né? Jogou a semente em cima de pedregais e não deu certo. E jogou a semente embaixo de espinheiro, né?
o espinheiro ali, no caso, sufocou aquela planta que veio a nascer, ela até germinou, né? Até cresceu até um certo ponto, mas o que que vai lhe, o que que vai lhe acontecer? A própria o espinheiro vai sufocar aquela planta, ou seja, a igreja muitas das vezes, o mundo muitas das vezes, né, o sufocam, né? O que que é o sufocar? É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra que foi, né, direcionada àquela vida. Então aquela pessoa não vai ser uma pessoa produtiva, não vai dar fruto. Jesus está falando desta forma, né? Porque vai morrer, vai ficar, no caso, embaixo, né, do espinheiro, vai sufocar, né? Vai morrer. Então, Jesus vai continuar dizendo sobre o semeador. O semeador, ele não vai desistir, mas a Bíblia diz que o semeador semeia a semente em boa terra, ou seja, em terra produtiva. E essa semente que vai cair em boa terra, a Bíblia vai dizer que agora o que vai lhe acontecer é aquela pessoa que ouve a palavra e compreende e guarda. E a Bíblia diz que essa pessoa que agora aceitou, guardou, ele vai crescer espiritualmente, ele vai dar fruto 100, 60 e até 30. Ou seja, ele vai estar plantado na rocha que é Jesus Cristo. Ele vai ganhar almas 100, 60 e 30. Amém? Que Deus o abençoe e que a graça de Deus continua penetrando em seu coração. Amém? Antes de eu encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir todos vocês que estão vendo, assistindo, orar pela minha sogra, em nome de Jesus, que ela precisa de oração. As igrejas onde nós temos, onde nós estamos indo pregar o Evangelho do Senhor, eu tenho pedido, pedido às igrejas, e as igrejas estão orando ao favor da minha sogra para que Deus possa fazer o milagre. Amém? Que Deus o abençoe. Estamos sempre alegre e contente para continuar a essa caminhada.